De acordo com o profeta Malaquias, a prática dos dízimos teria ou tem o poder de repreender o devorador, para que não vos consuma o produto da terra e a vide no campo não seja estéril. Então seja dizimista. Eu sempre fui dizimista. E eu estou dizendo isso para a glória de Deus. Há pessoas que têm vergonha de dizer em público que são dizimistas. Eu sempre fui dizimista. Sou dizimista e serei dizimista, porque é um princípio da palavra de Deus. E o que é que significa a palavra dizimista? Dizimista é aquele que pratica o dízimo. A palavra dízimo quer dizer 10%, ou a 10ª parte de tudo quanto a gente ganha durante a nossa semana de trabalho ou durante o nosso mês. É importante que se diga também que o dízimo é uma questão de fé, assim como qualquer outra doutrina da Bíblia Sagrada. Assim como o batismo nas águas é uma questão de fé, assim como a prática dos jejuns é uma questão de fé, assim como o recebimento do batismo com o Espírito Santo e com fogo é uma questão de fé, a prática dos dízimos também é uma questão de fé. Ninguém dentro da igreja pode ser pressionado a praticar o dízimo. Ninguém dentro da comunidade cristã pode ser forçado a contribuir com o seu dízimo, porque o dízimo deve ser voluntário, baseado na fé daquele que se dispõe a dizimar. Então, eu quero deixar aqui o meu repúdio aos líderes que violentam a consciência dos fiéis para que sejam dizimistas. Infelizmente, eu tenho que dizer que em muitas igrejas, Brasil afora, os líderes estão praticando o discurso de pressão para que os seus membros sejam dizimistas. Se você é um líder religioso, presbítero, evangelista, pastor, apóstolo, conquiste o dízimo do seu fiel ou do fiel da sua igreja, ao invés de pressioná-lo a ser dizimista. Ao invés de pressioná-lo, saiba conquistar, saiba convencer com a palavra da verdade, com a palavra que esmiuça a pedra. Infelizmente, dentro de muitas igrejas, se colocou a ênfase na prática dos dízimos. Se colocou a ênfase nesse princípio, e aí por causa dessa ênfase exagerada, muitos estão sendo colocados para fora. Muitos estão sendo asfixiados. Muitos não estão aguentando a pressão e estão partindo para outros redutos religiosos. E nós temos aí os desigrejados nas redes sociais, um grupo bem organizado que, segundo o IBGE, já passa de 9 milhões só no Brasil. São pessoas que estão
se opondo à Igreja de Cristo e estão se opondo à prática dos dízimos por causa da pressão que sofreram dentro das igrejas, para que fossem dizimistas e para que fossem de muitas outras formas, que eu poderia citar na tarde deste dia. Então, o dízimo é um princípio cristão, é um princípio da palavra de Deus. Alguém pode até dizer, mas você lê um texto no Antigo Testamento. E qual é o problema? Quer dizer que a bênção do Antigo Testamento você quer. A palavra que Deus falou, você não quer. Quando está falando de prosperidade, no Antigo Testamento você quer. Quando está falando de dízimo, você não quer? Como é esse negócio? Então eu vou mostrar para você que Jesus, aquele que trouxe a nova aliança, não foi contra a prática dos dízimos. Ele foi contra a hipocrisia daqueles que traziam o dízimo. Olha só, Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí você vai me dizer, está vendo que o Novo Testamento não dá respaldo para a prática dos dízimos? Eu diria que você não leu a última parte do versículo 23, do capítulo 23, onde o evangelista Mateus disse: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, o evangelista estava dizendo, vocês devem dizimar, mas não podem se esquecer de praticar o juízo, a misericórdia e a fé. Então, o problema que Jesus estava confrontando aqui no capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, não era a prática dos dízimos, e sim a hipocrisia daqueles que traziam o dízimo. Os escribas e fariseus eram dizimistas, mas não se desagarraram da hipocrisia. Eles eram dizimistas, mas se esqueciam do juízo, da misericórdia e da fé, que são princípios mais importantes do que a prática dos dízimos. Então, seja dizimista, seja misericordioso, seja um homem de fé e pratique a justiça. Assim, você estará sendo um cristão autêntico e completo. Que Deus abençoe a todos.